Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Essa é a 53ª semana que nós estamos em Hebreus 11 e é a última, porque hoje terminaremos este assunto. A fé é mais do que acreditar. Foram 53 semanas compartilhando muitas lições extraídas da vida de homens e mulheres de Deus, acerca de uma fé verdadeira, de uma fé bíblica. Eu tenho compartilhado com vocês sobre muitos enganos que são ensinados em nome da fé. Muitos transformaram a fé em um instrumento para dizer que ela serve para você conseguir coisas de Deus, mas Deus nunca nos deu a fé para isso. Deus nos deu a fé para confiarmos nele, pelo conhecimento que adquirimos dele, a fim de o obedecermos. E quando nós o obedecemos, somos abençoados por Deus. Jesus disse: busquem primeiramente o seu reino e o estilo de vida que agrada a Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele ensinou no mesmo texto, no contexto do texto: não sejam como os pagãos, que apenas pedem coisas para a subsistência, que vivem pedindo comida para comer, bebida para beber, roupa para vestir. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Então não se preocupem com isso, mas busquem o seu governo. Busquem, entreguem suas vidas para que Ele as dirija. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus nunca ensinou você a fazer uma campanha, uma novena, nem correntes. Ele nunca ensinou isso. Ele nunca ensinou você a comprar subterfúgios que substituem a fé, como peças de roupas, óleo, água, perfumes, coisas assim. Ele nunca ensinou isso porque Deus proibiu que você emprestasse ou desse a essas coisas características, qualidades ou atributos que só pertencem ao Deus eterno. Quando você diz que pode alcançar algo de Deus porque comprou alguma coisa, ou porque você deu dinheiro numa igreja, porque você deu dinheiro a um homem, a um pregador, a um pastor qualquer, você se engana. Quando você acha que eu sou insubstituível, quando você diz que tal pessoa é a sumidade, você se engana. Nós não estamos aqui por causa de um homem. Nós não estamos aqui por causa só de um ambiente. Nós estamos aqui por causa daquele que disse
que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Portanto, nós nos reunimos em nome de Jesus. Eu citei muitos homens e mulheres ao longo dessas 53 semanas. Eu poderia citar muito mais. Poderia usar exemplos da história. Pessoas que venceram pela fé este mundo cruel. Mas nós temos que terminar. E hoje farei o possível para terminar isso. O assunto de hoje está dentro dos versículos 32 ao 40 de Hebreus 11, onde eu quero falar crendo em Jesus e caminhando para a eternidade. Porque todo aquele que crê em Jesus olha para a eternidade. Qualquer um que disser, eu creio em Jesus, mas olha para a terra, crê nele para obter coisas terrenas, a fé desta pessoa é falsa, não é verdadeira. Por isso, que o cristianismo nunca será amigo do mundo, nunca. Por causa de Jesus, por causa da sua verdade. Porque Ele é o caminho para Deus. E as religiões que o mundo nos oferece são mentirosas, são caminhos largos, são ecumênicas, aceita-se tudo. É uma grande mentira. Quando eu vejo cristãos frequentando igrejas, para conseguirem dinheiro, soluções para problemas pessoais, interesses pessoais, eu penso, eles não conhecem o Evangelho. Quando eu vejo reuniões de louvor se transformando em danceteria, cheia de luzes piscando, como um movimento psicodélico. O que é isso? Psicodélico é aquela sensação que tenta causar alterações na percepção, imitando efeitos alucinógenos, por meio de cores, excesso de cores, sons fortes. Eu penso que eles não conhecem o Evangelho. Jesus não mandou fazer isso. Eu não preciso entrar num estado de alucinação. As pessoas, os cristãos, estão perdendo o juízo, perdendo a noção. É fumaça que sobe, luzes que piscam. Isso tudo cria uma alucinação. Isso não é o Evangelho, isso é uma mentira, isso é um engano. Quando eu ouço ensinamentos que tentam tornar o caminho de Deus fácil para qualquer um, eu penso que esses pregadores não conhecem o Evangelho. Quando eu vejo pessoas pecando, praticando imoralidades, dizendo que Deus as entende e que as aceita do modo como são, eu penso, essas pessoas não conhecem o Evangelho. Quando eu vejo pessoas que diante de Deus não se arrependem dos seus erros e não procuram a sua ajuda a fim de consertar suas vidas e alcançar um estilo de vida elevado, eu penso, essas pessoas não conhecem o Evangelho. Quando eu vejo pessoas que não procuram ter comunhão com Deus pela oração e pela palavra, não leem o livro, eu penso, essas pessoas não conhecem o Evangelho. A oração não foi feita para você pedir, a oração foi feita para você oferecer. Oferecer sua vida, oferecer o seu desejo, o seu anseio pela presença de Deus, pelos dons de Deus, pelos recursos de Deus. A oração não foi feita para você pedir coisas materiais,
Mas Deus não se importa que nós peçamos, mas ela não tem esse objetivo. Isso eu provo para você no Novo Testamento, para quem quiser, e me prove o contrário, e nós entraremos numa grande discussão, e você vai perder. Na verdade, as orações, como a Bíblia ensina, elas devem ser oferecidas a Deus. É como aquele holocausto lá no Velho Testamento que não falava, era um boi. Hoje, nós somos o sacrifício. E nós imaginamos, nós usamos a lógica, nós consideramos, nós falamos, usa-me, dá-me os recursos para te servir, para que eu seja uma bênção nas tuas mãos e ao meu próximo. Enquanto isso, eu creio, Senhor, que tu estarás suprindo minhas necessidades. Por isso, nós precisamos ter comunhão com Deus, por meio da oração, da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo. Quando eu vejo pessoas que não compartilham a sua fé com outras pessoas, a fim de aproximá-las de Deus, que é o que nós chamamos de evangelismo, quando não as vejo ensinando pessoas, que é que nós chamamos de discipulado, quando não as vejo fortalecendo a igreja, isto é, fazendo o possível para que essas pessoas enxerguem a glória de Deus e vejam o propósito da igreja nesse mundo, eu vejo que essas pessoas que não aproximam os outros de Deus, que não se importam em ensinar pessoas, que não se importam em mostrar às pessoas o propósito da igreja, com toda certeza eu afirmo, elas não conhecem o Evangelho e nem convertidas são. Quando eu vejo pessoas que vivem por anos dentro das igrejas e não se transformaram em instrumento de influência divina a outras pessoas, não tenho medo nenhum de dizer o que penso delas. Elas não conhecem o Evangelho. Porque todas as pessoas que foram tocadas por Deus influenciaram pessoas. Se preocuparam em levar a elas uma reforma, tanto espiritual como moral, correndo o risco de serem ou não aceitas, ou serem rejeitadas, correndo o risco de serem rejeitadas. Por alguns, aceitas, pela maioria, rejeitadas, porque nós sabemos que é assim. O mundo odeia a Deus. Você é um instrumento de Deus, eu sou um instrumento de Deus, nós somos os instrumentos de Deus para influenciarmos pessoas, para ensinarmos as pessoas que elas podem ter uma vida com sentido, elas não precisam ser prisioneiras de depressões, de angústias, de insônias, quando elas descobrem o caminho que Deus traçou para elas. Quando eu vejo a igreja atual perdendo o seu compromisso, não pensando, não desejando a eternidade, que tipo de igreja é essa? Que não fala da eternidade, que não fala do céu e do inferno. Hoje há igrejas que não creem no inferno. Por quê? Se o próprio Jesus disse sobre ele, Jesus alertou que nós falássemos sobre ele. Agora nós estamos vendo pastores dizendo que o inferno é uma ilusão, é uma utopia. Quando nós vemos pastores dizendo que Jesus não vai voltar, essa doutrina da volta de Jesus é uma utopia. Foi simplesmente um entusiasmo de Jesus para motivar as pessoas a ficarem acesas em Deus. Que estupidez! Jesus disse que vai voltar e nós cremos que ele voltará. Quando eu vejo essas pessoas pregando assim, não tenho medo de dizer o que penso delas. Elas não conhecem o Evangelho. Quando eu vejo pastores pensando somente em se enriquecerem por meio do engano, da manipulação sentimental, emocional das pessoas, por meio de profecias, de palavras, que tentam levar as pessoas a uma falsa esperança. Eu penso, esses homens não conhecem o Evangelho. Eles querem apenas se enriquecer, ficar milionários,
Por que eu tenho que ser milionário? Por que não posso me alegrar com as coisas que Deus me deu? Tudo que Deus me deu é bom. Por exemplo, nós estamos numa rua que não é uma maravilha de rua. Sei lá se rua é. Porém, temos que estar satisfeitos. Ó, que lugar maravilhoso que Deus nos deu por hora. Enfim, agradeçamos a Deus por isso, porque aqui nos reunimos e neste lugar, no meio de um lugar onde pessoas se matavam, se drogavam, consumiam suas vidas nas drogas, no meio de um matagal. Simplesmente Deus plantou essa comunidade aqui, onde existia a morte, agora existirá a vida. No meio da escuridão, Deus plantou a sua luz, e nós estamos aqui para brilhar, para influenciar pessoas, para abençoar pessoas. Neste lugar, você não morre mais, mas você tem que aprender a morrer para si mesmo, a fim de viver para Deus. A igreja, ela é odiada pelo mundo. A verdade é odiada pelo mundo. A fé verdadeira é odiada pelo mundo. Porém, a fé verdadeira é odiada até mesmo por aqueles que se dizem cristãos. Infelizmente, se o mundo odeia Deus, se o mundo odeia Jesus, se o mundo odeia a verdade, porque a verdade mostra como eles são hipócritas, por que os cristãos odeiam a fé? Porque nós estamos dando as mãos à hipocrisia mundana. Nós precisamos tirar a máscara, nós precisamos ser revestidos com a roupagem verdadeira que Deus nos deu, a fim de que nós nos conscientizemos que precisamos mudar, precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos servir a Deus, parar de olhar os defeitos nos outros e começar a olhar os nossos defeitos e ajudar os outros com o mesmo amor que Deus nos deu. Meu irmão, nós precisamos parar de ficar buscando coisas que nos agradem e buscar aquilo que agrada a Deus. Agostinho, um grande teólogo do passado, disse o seguinte: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Se você fica caçando igrejas, se você fica caçando pregadores, se você fica caçando palavras daqui e dali que agradem os seus ouvidos, que vale dizer o que você simplesmente quer ouvir porque gosta, você não está buscando o Evangelho, você está buscando uma satisfação pessoal. Enfim, como eu disse no início, mencionei vários homens e mulheres, mas não vou falar sobre Samuel e Davi, porque esses homens fizeram muitas coisas. Davi foi um homem de muita confiança em Deus, e Samuel, um homem de muita integridade. Samuel, a fé de Samuel estava pronta para fazer um homem íntegro, e a fé de Davi fez com que ele fosse confiante. Davi não foi um homem tão íntegro, mas foi um homem confiante. Foi um homem cujo coração era transparente. Ele conhecia os seus erros e os confessou. Samuel era um homem totalmente dependente de Deus e obediente, apesar de passar vergonha com seus filhos. Eu pretendo realmente hoje terminar essa série. A fé é mais do que acreditar. E o texto que nós vamos ter em mãos, muitos de vocês têm em seus tablets, em seus smartphones, alguns de vocês têm em mãos já impressos.
Está lá em Hebreus 11, versículos 32 ao 40. No texto que nós vamos ler já, porque nós vamos meditar ao longo daquilo que formos falando, porque é um texto longo e eu prefiro ir lendo aos poucos. Você vai reparar que nem todos os homens de Deus escaparam de sofrimentos e até de mortes horrendas, não é? Por essa razão, eu digo a vocês que o cristão que tem medo de sofrer aflições neste mundo, outra vez digo, não conhece o Evangelho. Se você está buscando o cristianismo para suavizar a sua vida, se você está buscando uma igreja para resolver seus problemas pessoais, familiares, financeiros, sociais, profissionais, você não conhece o Evangelho. O Evangelho não veio a este mundo, não foi dado ao homem para que ele pudesse ter soluções pessoais, mas veio trazer ao homem um caminho para que ele pudesse conhecer a glória de Deus e através desse conhecimento então passasse a ter prazer em Deus, grande alegria, e aplicar os princípios de Deus, da palavra de Deus na sua vida, nas diferentes situações, nas diferentes áreas, e então assim pudesse edificar uma vida digna. Muitos homens e mulheres de Deus praticaram a palavra de Deus, e nem por isso seus maridos, ou esposas, ou filhos, ou pais quiseram seguir o Senhor. Talvez você vai pelejar a vida inteira com o seu marido, com a sua esposa, e você irá para o céu e ele para o inferno, ou vice-versa. Talvez todos os domingos você abraça a pessoa que está do seu lado, talvez um ou outro estará na eternidade e outro não. Você já parou para pensar o que é cair no inferno eternamente? Porque Jesus disse que aquele que for para esse lugar nunca mais sairá de lá. Por isso eu estou aqui, para dizer a vocês que nós devemos conhecer o Evangelho. E eu farei de tudo para explicá-lo a vocês. Farei de tudo para abrir suas mentes, a fim de que o Espírito Santo possa colocar lá as palavras eternas do nosso Deus. A fé, meu irmão, tem que agir na sua vida da seguinte maneira: a fé opera ou trabalha por meio de duas ações humanas. Esqueça agora um pouco de Deus, mas o que você tem que ser, o que você tem que fazer para que a fé atue na sua vida? O homem, ou você ou eu, nós ouvimos atentamente a palavra de Deus, nós queremos ouvir, e depois nos sujeitarmos a ela em um espírito de obediência. Isso é fé. A fé não age sem antes você ouvir o que deve ser feito. Essa história de pessoas chegarem a você e dizerem assim: tenha fé, Deus vai te dar tudo. Ele disse que vai dar tudo? Se ele não disse, é porque você não terá tudo. E se ele não falou nada, é porque você ainda não tem nada. Você só terá aquilo que Deus disser que você pode ter, que ele dará. E então ele ensinará você a andar na direção daquilo que ele quer lhe dar. Essa história que Deus vai dar isso e aquilo, meu irmão, o que Deus nos prometeu, que é concreto, promessas concretas, estão neste livro. Mas na sua vida particular, se Deus não disse, então faça o que está escrito neste livro. Ame a Deus, ame o próximo, ame o seu inimigo, faça o melhor por ele.
Não tenha ódio das pessoas, não cultive ódio no coração, pratique o Evangelho e deixe as outras coisas nas mãos de Deus. Se Deus disse que vai te curar, amém, então acredite. Mas se Ele não falou nada, compre o Evangelho, mesmo doente, mesmo com dor, mesmo debilitado, mesmo fragilizado, seja valente. Seja corajoso. Pare de ficar dando desculpas. Estou com dor na orelha, estou com dor capilar. Tenha santa paciência. Jesus estava na cruz com a cabeça 3 vezes maior que o normal. E ainda era capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele disse para o bandido: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque te obedeci até o fim. Está tudo consumado. Jesus é o nosso grande exemplo. Se você não tiver Jesus como exemplo, quem você terá? Pare de dar desculpas. Comece a conhecer o Evangelho. Seja um homem e uma mulher de Deus. Se você tem filhos, ensine-os a amar a Deus. Ensine-os. Se você tem uma esposa ou um marido, cuide da sua família. Cuide. Não deixe o diabo tomar conta da sua casa. Lute para que a sua casa, como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, na passagem que nós vamos ler, você encontrará 2 tipos de pessoas, correto? Mas antes de tudo, vamos lá. Primeiro ponto: confie em Deus e não tenha medo de aceitar os desígnios estabelecidos por Ele, a sua palavra, a sua vida. Deus não escolheu você para ser um engenheiro, talvez professor, amém. Deus não escolheu você para ser um professor, mas um advogado, amém. Deus escolheu a mim para ser o que sou, e eu sou grato a Ele, e quero honrar o seu nome, porque nenhuma das profissões deste mundo é tão honrada em relação àquilo que eu faço, porque eu lido com o céu e o inferno em todo o tempo, e tenho que estar bem aguçado, tenho que discernir bem o que falo, para não falar bobagens ou ideias ou opiniões pessoais aqui. Eu estou lidando neste momento com a vida e com a morte. Eu estou lidando com Jesus e o diabo, com anjos e demônios, com seres humanos e o céu. E eu quero que a glória de Deus entre neste lugar e domine os nossos corações, e que nós possamos de toda forma rejeitar todo tipo de influência maligna, para que nós possamos servir ao nosso Deus santo e eterno. Nós vamos ler esses versículos 32 ao 38. Mas antes, nesse texto nós encontramos 2 grupos de pessoas. O primeiro, os que receberam o livramento após terem sofrido. Então, vamos ler dos versículos 33 ao 35, parte A. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Que vitória, não é? Venceram. Hinos são feitos aí. Correto?
Mas você acha que lutar contra nações foi fácil? Não houve perdas, não houve inveja, não houve competição. Claro que houve. Continuando, fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Se eles escaparam de serem mortos à espada, é porque estavam sendo perseguidos. Existiu sofrimento. Então, alguém, um doido, pega lá uma caneta e começa: Deus vai livrar você de toda a espada. Calma lá, o texto não terminou. Você vai ser usado por Deus para fechar a boca dos leões, de qualquer leão. Diga isso para aqueles que morreram nas arenas romanas. Muito bem, diz o texto ainda: eram fracos, mas se tornaram fortes. O que isto quer dizer? Que eles foram revestidos com a força que Deus dá, fortalecidos pelo Senhor. É o que Paulo prega lá em Efésios 6:10, depois nós vamos ler. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Lembram a viúva no tempo de Elias, de Eliseu? Lembram? Você lembra aquela viúva de Naim, que Jesus também ressuscitou seu filho? Lembram-se de Lázaro? Enfim, experimentaram maravilhosa graça, milagre. No entanto, meu irmão, existe um segundo grupo de pessoas, os que foram mortos ou martirizados após terem sofrido. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês aqui? Confie em Deus e não tenha medo de aceitar os desígnios estabelecidos por Ele à sua vida. Que desígnios são esses? Ora, você sofre, mas Deus determinou que você vai vencer uma determinada situação. E então, o segundo, você sofre, mas Deus determinou que você vai perder. Que você não vai conquistar aquilo que você pensava que iria. Que você não vai chegar onde pensou que chegaria. Mas que você, em ambas as situações, deve se manter firme na fé. A maior vitória que existe neste mundo é sair daqui sem perder a fé. Eu fico pasmo ao ver o ridículo dessas pessoas testemunhando em televisão e rádio, dizendo que conseguiram a vitória no Senhor. Que vitória! Eu queria andar ao lado dessas pessoas para saber se eles leem Bíblia, se eles conhecem Deus, se eles estão lutando pela fé, se eles estão lutando pelo Evangelho, se eles sabem falar de Deus às pessoas, se eles sabem explicar o que eles creem. Não exagere. Se Deus for generoso com você e fizer um milagre na sua vida, você não fique chamando isso de vitória, mas de uma convocação. Uma convocação
a fim de que você seja elucidado, iluminado, se torne um estudante, um discípulo, alguém que pense, alguém que estude, alguém que queira entender as razões de Deus ter feito o que fez. Porque a maior vitória são as palavras de Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Essa é a vitória que nós temos que dar como exemplo a todos que amam a Deus. Quando eu falo dos que foram mortos ou martirizados após terem sofrido, dos versículos 35, parte B, ao 38, vocês que têm a impressão das minhas notas, e desculpem alguns erros, porque ainda essas notas não foram corrigidas, mas eu passo de antemão a todos para que me acompanhem, certos que vocês entenderão, porque é muito difícil corrigir tudo. Quem faz na hora de ler escapa. Depois a nossa querida irmã Luciana, incansável nas suas correções, vai colocar no site, você pode baixar tudo de novo corrigido. Eu faço questão de salientar aqui outros. Está vendo? Vocês percebem? Outros foram torturados até o quê? Porque Deus não livrou. Outros foram torturados até a morte. Alguém chega para você e fala assim: não, mas no Novo Testamento Deus não quer que você sofra. Por que esse texto está no Novo Testamento? Por que está aí? Por que Paulo sofreu? Por que Estevão morreu apedrejado? Por que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Por que Tiago morreu pela espada? Eles estavam aonde? Eles não negaram o Senhor. Por que os nossos irmãos estão morrendo na Nigéria? E essa imprensa maldita não fala nada. Milhares de cristãos morreram em 2018. Os números falam de 4.300, mas olha, eu digo a vocês que isso passa de 10.000. Existe uma guerra contra o cristianismo verdadeiro. Eles pensam que podem vencer, porque o diabo quer se levantar contra o cristianismo, contra a Bíblia, que denomina o que é e o que não é pecado, o que é certo e o que é errado. Eles querem calar a boca do Espírito Santo, eles querem rasgar esse livro, jogá-lo na lata do lixo. Toda a corrupção humana é revelada pela verdade que está aqui. São imundos e sujos. E pagarão caro por isso. Pagarão caro por isso. Porque de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso colherá. Tentem acabar com a Bíblia. Tentem queimá-la. Por séculos fizeram isso.
Mas Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Cito um homem na história chamado John Bunyan. Pregador do Evangelho, e por esta razão encarcerado, colocado numa prisão, e de propósito colocaram numa cela, onde havia uma janela voltada para um dos cantos de uma praça, onde ele podia ver sua mulher e sua filha, recebendo esmolas. E então os homens da corte, sorrindo sarcasticamente, disse: Bunyan, nós podemos soltá-lo daqui, se você prometer que não pregará mais o Evangelho. Então você vai poder cuidar da sua filha e da sua esposa. Sua resposta foi: se você me tirar desta cadeia, em 5 minutos, ou daqui a pouco, ou amanhã, estarei lá onde eles estão, pregando sobre Jesus Cristo. Eu me lembro que eu mesmo fui acossado por centenas de pastores para não pregar o que eu prego. Eu disse a eles claramente que jamais os obedeceria. Enfim, outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade, se recusaram. Não, mas Deus coloca você em liberdade, mas há momentos em que você tem que se recusar. Porque aquela liberdade não é uma liberdade, é uma prisão. É uma cadeia à sua consciência. A fim de ressuscitar para uma vida melhor. Se é para ressuscitar uma vida melhor, é porque dali viria a morte. Eternidade. Alguns foram insultados e surrados. Deus não os livrou. Paulo foi apedrejado quantas vezes? E outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas. Outros cerrados ao meio. Você sabe o que é uma família vendo seu pai ou seu filho, vendo religiosos cerrando? Que não pensa não, a maioria dessas perseguições vieram por religiosos. Tem alguns pastores que falam assim, que esse Walter já era. Não é que eu já era não, é que vocês não gostam de mim, porque vocês não gostam da mensagem que Deus me deu, porque ela os acusa, assim como acusa a mim. Vocês têm medo, são covardes. Vocês não querem ouvir o que Deus tem para falar para vocês, porque vocês enganam as pessoas, vocês extorquem as pessoas, vocês roubam as pessoas, mentem,
Vocês querem o dinheiro delas. Vocês não querem a salvação. Fazem propaganda de perfume, de roupa, de grife, de tudo. E quando é para falar de Jesus, vocês o envergonham. E tem trouxa que vai atrás de vocês. E irão para o mesmo lugar que vocês irão, o inferno. Se não se arrependerem. Falei assim porque eu estou virado para a câmera. E outros, mortos à espada, andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres. O Evangelho vai dar prosperidade. Se você crê no Evangelho, Deus vai fazer você ficar rico. Dá 5 mil, Deus vai te dar 15 mil. Deixa a chave do teu carro aqui, traga os documentos de compra e venda, assina e deixa aqui com o missionário. Vai ser bobo lá longe. Mentira. Deus está dizendo que eles eram pobres. Está no Novo Testamento. Perseguidos e maltratados. Não, porque se você crê no Espírito, pisa no diabo, pisa no demônio. Não é assim que os hinos são cantados por aí? Sim ou não? Por que não tem hinos que falam, Senhor, quando eu for maltratado, me ensine a amar quem me maltrata? Porque é tudo um comércio. Por isso que eu não creio nesses caras aí. Fica toda hora, vou trazer o irmão aqui, vamos trazer o irmão, vamos chamar o irmão. Chamar nada, vai, deixa ele cantar lá nos cafundó. Uma vez tinha uma irmã aí que, para cantar aí, como é que é o som aí? Nós temos um som. Não, mas precisa de megatom, precisa do avião me buscar e o ônibus para levar o conjunto. O conjunto não vem no mesmo avião. E nem você no mesmo ônibus do conjunto. Não. Tem que ficar num hotel, já diz até o nome do hotel, ali para a região dos Jardins. Aí tem que arrumar uma van com vidro fumê, porque é estrela. Tem com medo do que de ser detonada. Jesus andava no meio do povo. Onde já se viu pagar um show de louvor 600 mil, 400 mil, está cheio de crianças que precisam de um tratamento, de um remédio, e você vai dar para um abacaxi desse, só porque ele tem uma voz bonitinha. Eu também já tive voz bonitinha, e nunca ganhei nada. Fiz muitos hinos que estão até nos hinários de igrejas fundamentais, como presbiteriana, até adventista. E nunca cobrei nada. Outro dia eu liguei para um camarada que gravou um hino meu, lá colocou autor anônimo. Aí eu disse, olha, o anônimo apareceu, sou eu, meu nome é Walter, prazer. Ele falou, e agora? Agora ficou Anônimo de Lima. Pronto. Então, que isso? O que o Espírito de Deus dá é de graça, e eu tenho que dar de graça. Tem pastor que está cobrando casamento, cobrando funeral, cobrando batismo, cobrando tudo, até o sovaco dele. Enfim. Diz aqui, andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. Você está reclamando da sua casa que você mora,
É o que Deus te deu. Eu ia brincar com um negócio aqui, mas não vou. Não vou, não. Para de me tentar, homem. Sabe? Poxa vida. Às vezes a gente brinca aqui do carrinho, né? O Celino essa semana mandou aí uns carros do tempo dele lá, Dauphine, Gordini, DKV. Então, nossa, Celino, isso é desse tempo aí, quando caiu o asteroide lá no Golfo do México, e o Yucatán, que destruiu os dinossauros, só ficou você. Então, veja só, imagina. Bom, diz aqui, eu salientei essa frase, o mundo não era digno deles. O que isso quer dizer? O mundo não era conveniente, comparável a algo, alguma coisa. O mundo não lhe chamava atenção, não o seduzia. É isso que quer dizer. Porque eu já vi muita gente pregando assim, o mundo não merecia. Não. Eles diziam assim, o mundo, eu não quero que o mundo me tenha. Eu tenho um lugar muito melhor que isso. Sabe por que eu sou isso? Porque eu não quero ser isso. Chouriço. Sabe por que eu sou um homem de Deus? Porque eu não quero ser um mundano. Sabe por que você é um bom pai? Porque você não quer ser um mau pai, uma boa esposa, uma boa mulher, uma boa jovem estudante que honra o pai e a mãe, que não fica aí na porta de colégio ficando, que não fica arrumando festinha pelas madrugadas, deixando o coração de seus pais na garganta, andando com vagabundo, com sem vergonha, com quem não presta, com quem só dá mau exemplo. É vagabundo mesmo, que não presta, porque quem presta não fica fazendo coisas às altas da madrugada, se escondendo. Nós somos do dia, e tudo que fazemos à luz do dia, porque nós queremos que as pessoas saibam em quem nós cremos. Eu bem sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o último dia. Não preciso andar com vagabundo. Você que fica dizendo, eu vou lá, mas não vou fazer o que eles fazem. Não, vá, mas faça o que Deus pede para você. Vai lá e fala do amor dele. E você vai ver como você vai ser escorraçado. Aquele não é o seu ambiente. É um ambiente de droga, de bebedeira, que lhe faz mal, que vai destruir o seu relacionamento, vai acabar com o seu namoro, com o seu noivado, com o seu casamento, com o seu relacionamento com os pais. Será que você não percebe que Deus te deu uma vida melhor? Será que você não percebe que Deus te deu uma vida elevada? Me desculpe a minha franqueza, se estou sendo duro, mas duro não, estou sendo apaixonado. Porque eu quero que você se aprume, eu quero que você tome o rumo, eu quero que você se encontre com Deus e ande na presença dEle. Deus te deu dons, Deus deu talentos, Deus te deu a condição de se formar numa universidade. Deus fez com que seu pai e sua mãe lutassem para que você tivesse condições para estudar, ser alguém. Retribua! Foi Deus quem deu esse pai e essa mãe que você tem. Foi Deus quem colocou essas vidas na sua vida para lutar por você, para que você os honrasse, para que você os reconhecesse, para que você agora devolva um pouco do carinho e do esforço que eles lhe deram. Filho, honra o teu pai e tua mãe, e os seus anos de vida se alastrarão, crescerão, se multiplicarão,
será uma bênção sobre a terra. Eu começo a me empolgar. Você já me ouviu dizer o quanto Deus já me curou de várias enfermidades. E eu sou muito grato a Ele. Mas em outras oportunidades Ele não me curou, não. Deus já me livrou de muitas dificuldades, mas noutras eu apanhei. Já falei como um anjo me livrou. Mas talvez não lhe falei do dia em que apanhei numa igreja. Do pastor e dos irmãos. Me jogaram lá no olho da rua. E ainda tiraram a Bíblia na minha cabeça. O pastor chegou e pegou a Bíblia e tirou na minha cabeça. Tá, vai ligar isso aí lá! Eu não sabia o que fazer. Sentei no meio-fio e chorava como uma criança. Porque tudo que eu ouvi era diferente. Seja verdadeiro, seja honesto. E as pessoas vão respeitar você. E eu estava sendo desonrado. Achincalhado. Expulso de um lugar, do meio de pessoas que diziam que adoravam a Deus. Fui chutado, tomei tapa no rosto. Murros. E até hoje eu não entendo por quê. E não foi uma ou duas vezes, não, foram várias. Parece que eu não aprendi a lição. Às vezes eu visito pessoas em hospitais, em casas, e elas dizem, pastor, ora por mim que eu estou doente, mas um irmão me falou que eu não devo aceitar, porque eu também estou lendo um livro que está escrito, não aceita. Meu Deus do céu! Esse não é um método divino para se livrar de problemas, porque a vontade de Deus é muito ampla e tem seus objetivos. Se Deus permite que você passe por determinadas situações em sua vida, é por razões específicas que cabe a Ele explicar. Se não explicar aqui, você vai entender na eternidade. Lá também não precisa mais. Em João 16, verso 33, Jesus disse o seguinte: eu digo isso para que estarem unidos comigo, isto é, permitindo que eu viva através de vocês. Esses comentários são meus, para que vocês entendam o que ele está querendo dizer. Vocês tenham paz, ou seja, vocês vivam sob a amizade, debaixo da amizade que conquistaram com Deus, e em harmonia com Ele. É isso que ele está dizendo. Para que vocês vivam em obediência, em confiança nele. E então Jesus segue. No mundo, vocês vão sofrer angústias, aflições, hesitações, dúvidas. Mas tenham coragem. Isto é, animem-se em Deus. Procurem entender que Deus lhes deu esse desígnio e acabou. Não tem o que discutir. Jesus disse, eu venci o mundo. Ele está querendo dizer, fui fiel, fui obediente a Deus, eu superei tudo que se opõe aos propósitos divinos. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz eu venci o mundo, não significa que ele deixou de ir para a cruz.
Mas significa o seguinte, que o diabo o tempo todo tentou tirá-lo da cruz. O que Jesus mais se angustiava era um momento na cruz quando ele teria que dizer: Pai, por que me desamparaste? Esse era o momento que ele diz: afasta de mim este cálice. Porque desde que ele veio, ele disse: quando o filho for levantado, atrairei todos a mim. Ele sabia, mas o que mais angustiava era o momento quando o seu pecado, o meu pecado, cairia nele, e Deus então teria que deixá-lo. Toda a nossa sujeira caindo dentro dele, e ele queimando o meu pecado, o teu, suportando a dor que eu não poderia suportar, fechando a porta do inferno para mim, para você, e abrindo a porta do céu. Eu devo ou não devo honrá-lo? Você deve ou não deve honrá-lo? Eu devo ou não devo? Nós devemos ou não devemos aclamá-lo como nosso Senhor e Salvador? Seja feita a tua vontade e não a minha. No cristianismo, a essência do Evangelho é a morte do eu, do egoísmo, do orgulho, dos interesses pessoais. Porque por causa dos nossos interesses pessoais deixamos de obedecer a Deus. Martinho Lutero disse: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Você que desceu as águas do batismo, o que você está fazendo para crescer na fé? Você foi lá e tomou um banho, me fez eu gastar minha energia, o que resta em... Outro dia, agora há pouco, o que você fez no braço? É uma ferida que cercou. Mas por quê? Eu estava cortando um mato lá, raspei no espinho da laranjeira, fez um pontinho aqui. Eu pus um band-aid. Só para a mosca varejeira não posar ali, que outro dia eu já tirei um berne aí. Aí então, a gente aperta assim, ele pula. Aí o band-aid está aqui. Quando eu puxei o band-aid, veio a pele do braço inteiro junto. Eu estou desse jeito aí. E aquela sangueira. Era um pontinho de nada. Eu podia pôr aqui chupar o sangue. Que nem moleque faz, né? Dá uma linguada assim, ó. Ficou pior. Ficou vermelho. Falei, Jesus. Saiu toda a pele. Eu olhava no band-aid e a pele estava lá. Isso é o que a quimioterapia me deu. Faz mal. Estou aqui de pé.
com meu coração incendiado. Você se batizou, mas a sua fé não depende de rituais. Você disse a todos que estava morrendo em Cristo e que daria a sua vida por Ele e que se tornaria um instrumento de Deus para influenciar pessoas. E agora você não quer nada, você não quer saber disso. Você quer continuar nas suas festinhas. Você tem que aprender a ter prazer nos desígnios de Deus. Esse é o seu grande desafio, porque a fé é mais do que acreditar. Busque uma vida fortalecida pelo Senhor. No versículo 35, parte B, o que está escrito lá, do nosso texto de Hebreus 11? Eram fracos, mas se tornaram fortes. Ou seja, foram revestidos com a força que Deus dá, fortalecidos pelo Senhor. Em Efésios 6:10, o apóstolo Paulo diz: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos, isto é, renunciando seus interesses e vivendo submisso. Por que você tem medo? Por que você acha que se você renunciar ao seu egoísmo, ao seu orgulho, você não vai conseguir nada? Mentira! É aí que Deus vai começar a derramar sobre a sua vida. O mesquinho não dá a Deus o que é de Deus, ele faz conta mentirosa. Tem gente que diz assim: eu dou dízimo, eu dou oferta, você dá nada, você mente. Porque se você desse o que de fato pertence a Deus, você seria um homem muito mais abençoado. Você é mentiroso. Para de mentir. Ou então não fala nada. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos, renunciando seus interesses e vivendo submisso ao Senhor, com o Senhor, e recebendo a força do seu grande poder. Em momento oportuno eu posso falar a vocês como vocês podem ser fortalecidos no Senhor, mas hoje, quando você é fortalecido pelo Senhor, terá habilidade para o quê? Enfrentar as forças do mal, resistindo aos ataques do inimigo, proteger-se das influências malignas, as quais atacam sua mente, que não deixam você dormir, que fazem dos seus pensamentos um verdadeiro lixo. Há maridos que não saem desse maldito celular e ficam lá só em páginas de pornografia, de imundície, de coisas sem utilidade, não aprendem nada. Quando os filhos querem falar, não tem tempo. Quando a mulher quer falar, não tem tempo, e vice-versa. Vamos criar juízo. Tudo que está aí é bom, mas que nós saibamos usar. E por fim, busque a aprovação de Deus, vivendo em Cristo e com o foco fixo na eternidade. Versículos 39 ao 40. Valeu, gente? Não pensa que eu estou bravo, não. Estou possesso. Então veja lá, porque creram, todas essas pessoas foram o quê? Aprovadas, tanto os que sofreram e foram receber o livramento, como aqueles que sofreram e morreram, foram aprovados. E aí vem um jegue, um bichinho da gota serena,
No rádio diz assim: se você não tiver uma BMW não, o que eles querem oferecer isso? É a DM. Se você não tiver uma BMW, Deus não está te aprovando. Olha lá o que é aprovação. Esfrega isso no nariz dele. Meu cunhado foi numa igreja aqui na região do Glicério ali, não vou falar onde, tem várias. De manhã o homem soltou a muleta e disse: meu Deus, que bênção! Mas ele resolveu voltar à noite. O homem soltou de novo a muleta. É muita hipocrisia. Vai atrás disso. Vai, continua. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido, ou seja, Jesus, o Messias. O Messias não veio na época deles, na época em que eles viveram, mas eles tinham fé ou confiança que ele viria. A vida desses homens representava uma faceta do caráter de Cristo. Pois Deus tinha preparado um plano, isto é, a vinda ou a provisão divina do Cordeiro de Deus, que é Jesus, como havia dito a Abraão. Lembra quando Abraão estava para matar o seu filho? Vou matar agora. Então Deus diz: para, Abraão, não faça nada, menino, porque eu sei que você teme a Deus. E Abraão olhou do lado e tinha um cordeiro. E o Senhor mostrou a Abraão o seguinte, que Ele é o Deus que provê. E Jesus é a provisão. Tanto para os que viveram no passado, como para os que vivem no presente. As pessoas do passado olharam para Jesus no futuro. As pessoas do presente olham para Jesus no passado. Jesus é o ponto de convergência. É aquele que aperfeiçoa a fé dos antigos e a fé dos que estão aqui presentes. Porque Deus, através deles e nós, formou um povo. Era da vontade de Deus não apenas salvar judeus, mas salvar judeus e não judeus, porque Deus criou o homem. Por meio dos judeus, Deus queria que o mundo todo soubesse da graça divina. Assim como Ele criou a igreja, Ele espera que o mundo saiba da sua graça. Nós ensinamos as pessoas a olharem para trás. Aqueles homens ensinaram as pessoas a olharem para frente. É assim que funciona a fé. Eles pregavam: virá o Messias, e nós gritamos: o Messias já veio. Eles gritavam: a salvação está em Deus e no seu servo que virá. E nós gritamos: a salvação está em Deus e no seu servo que já veio. Esses homens promoveram reformas espirituais na vida das pessoas. Por quê? Porque essas pessoas viviam de maneira afastada de Deus, tanto espiritual como moralmente falando. Nós precisamos de uma reforma espiritual e moral. Você não pode continuar do jeito que está. Você não pode enganar a si próprio. Está na hora de você tomar uma posição. Olha as tragédias que estão acontecendo ao seu redor. Será que você não percebe que este mundo está se deteriorando a cada dia?
Outro dia, um bandido estava dizendo que não era bandido. Um engenheiro diz que o rompimento de uma barragem é um acidente. Mais de 200 pessoas tiveram que abandonar suas casas esses dias. Não é um acidente. É uma tragédia. Mas é prevista. E se nada fazem é porque são bandidos. Uma mãe perdeu seus 2 filhos agora na enchente em Mauá. E chegou no hospital para receber o tratamento médico. Acabada, porque seus filhos morreram. E sabe qual foi a notícia do médico? A senhora está grávida de 3 meses. Esse mundo está de perna para o ar. Você olha para o seu filho e diz: eu sempre dei tudo para ele. Como é que ele pode estar agora metido com pessoas que usam droga pesada? Eu dei todo o carinho. E agora ele está se matando. Você vem aqui aos domingos e Deus fala com você. Chega sexta-feira à noite, sábado à noite, você vai naquela anarquia. E Deus ainda não desistiu de você. Ele não está aprovando. Mas até quando durará a sua paciência? Aqueles homens do passado que nós lemos foram exemplos de vida, homens de fé. E nós não desprezamos os homens da modernidade, ou desde o período apostólico. Porque eles também refletem a pessoa e o caráter de Jesus. Jesus ensinou as pessoas a se aproximarem de Deus. Ele ensinou as pessoas a permanecerem em Deus. Ele formou a igreja. Ele cuidou. E se Jesus é o nosso modelo, o nosso exemplo, vamos segui-lo. Jesus declarou que veio do Pai e voltaria para o Pai. Isto é, ele veio da eternidade e voltará para a eternidade. Sabe como você nasceu? O seu nascimento não foi um erro, não foi um acaso. A sua vida foi planejada na eternidade. Davi disse: os meus ossos não foram formados no ventre da minha mãe. E Deus já conhecia os meus dias. Ele escreveu os seus dias. Eu não sou obra do acaso, eu vim aqui para uma missão e depois voltar para onde eu vim. Jesus deu o exemplo disso, vamos segui-lo. Nunca faltou a Jesus roupa, comida, bebida. O Pai sempre supriu suas necessidades. Jesus é o nosso exemplo de confiança em Deus. Vamos segui-lo. Deus deu uma missão a Jesus, assim como deu uma missão àqueles homens, e deu uma missão à igreja. Não importa se eu tenho ouvido, se eu não tenho olhos, se eu não tenho pernas, se eu não tenho mãos. Deus me escolheu para uma missão. Jesus é o nosso exemplo, vamos segui-lo. Jesus buscou uma vida aprovada por Deus, suportou todo tipo de situação.
e andou nelas pela orientação do Espírito Santo. Ele soube andar em toda a situação de um modo digno, que honrou a Deus, que fez as pessoas perceberem que Deus estava nele. Ou você se esquece do que o ladrão, ou melhor, do que o soldado romano disse sobre ele quando ele estava na cruz. Após ter inspirado e olhando os acontecimentos ao redor, aquele oficial romano disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Jesus ensinou que a fé é mais do que acreditar, pois ela exige que reconheçamos a nossa condição afastada do Criador, espiritual e moral. Ela exige mudança no estilo de vida, conhecimento de Deus pelas Escrituras. Por que você não lê Bíblia? Eu não pude estudar quando era pequeno. E por que não pode agora? Nós temos pessoas que ensinam aqui, que alfabetizam aqui, que ensinam a ler e a escrever. Você não quer escrever para glorificar a Deus? Que maravilha se você pudesse escrever 1000 vezes de castigo, Jesus. Por que você não quer escrever? Por que você não quer ler? Você acha que a sua vida já terminou? Glorifica a Deus. Eu não passo um dia sem estudar. Eu não caio nessa conversa, eu falo pelo Espírito. Eu abro a Bíblia e falo pelo Espírito. Você fala pelo Espírito da Gerarda, caboclo. Na verdade, você precisa meditar dia e noite no que Deus diz. Ler, aprender, buscar, falar com Ele. Você pensa que essas coisas é fruto só de cabeça? Isso é coisa do coração. Você pensa que eu falo nessa 1h20 aqui de graça? Precisa haver renúncia. Correr risco de você falar: esse cara é chato, não quero mais ver a cara dele, nunca mais eu volto aqui. Ele fala muito, falo. E se você não voltar domingo, vou falar mais ainda. Porque, na verdade, sabe o que acontece? Escute o que eu vou dizer. Eu não o culpo. Você veio aqui para ouvir o que Deus queria lhe dizer. Mas você pode ter fechado o teu coração. É a primeira vez que você vem e você não está acostumado. E você ouve um monte de coisas e diz: eu não quero isso. Mas no fundo é o que você quer. Mas sabe quem é pior do que você? Pessoas que estão aqui há anos e continuam fechando o coração, continuam afastados de Deus. Estão há anos enganando. A fé exige confiança nos seus propósitos e obediência ao que Ele nos propõe. A fé é mais do que acreditar. Eu tenho fé que tudo vai mudar. Vai. Jesus disse que pais vão estar contra filhos, filhos contra pais, terremotos, doenças, pestes. Haverá sinais nos céus,
A lua vai se tornar cor de sangue, o sol se escurecerá. O mar vai apodrecer, os rios vão apodrecer, os homens não terão o que comer. A incredulidade, a maldade. E você diz, eu tenho fé que tudo vai mudar. A louca. Jesus ensinou tudo isso e nós o seguiremos, tanto para aprendermos como para compartilharmos o seu Evangelho. Que Deus nos abençoe. E na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha